palavra, Senhor Deus, que eu possa, Senhor, usar o teu servo, Senhor, e que a tua palavra, Senhor, possa chegar aos nossos corações, Senhor Deus. Ó Senhor, fala conosco, ó Pai, através da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito, ó Pai. Ó Senhor, abençoa também, Pai, a Santa Ceia do Senhor, Pai, onde mais uma vez, ó Pai, vamos lembrar, Senhor, por tudo que o Senhor fez, ó Pai. Ó Senhor, seja conosco, ó Pai, em todo esse dia, Pai, que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. A leitura de hoje está em Atos, capítulo 16, só um versículo 31. Que diz assim: e eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Amém? Assim como Deus foi na semana passada, deu graça ao pastor, que possa dar graça hoje de novo, né, pastor? Amém? E vamos continuar com os louvores? Amém? Paz, Senhor, aos irmãos. Nós vamos passar as letras ali. Que o Senhor abençoe. Com alegria vamos cantar para o Senhor. Amém? Ora, teu nome, Senhor. Santo és tu, Jesus. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Amém? Deus pode todas as coisas, mas nós o adoramos não porque as coisas que Ele nos dá, mas sim por aquilo que Ele é. Ele é Deus. Amém? Apesar de Deus, nós sermos filhos, nos dá imensas coisas. Mas que o foco do nosso louvor seja a essência de Deus. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem o sim, o amém. Somente dele e mais ninguém. Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz,
Eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Mas se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Bem, Ele não muda. Deus é sempre Deus. E nada muda quem Ele é. Amém? Glória ao teu nome. E isso é uma alegria para nós, porque nós sabemos que o nosso Deus não muda com modas, com pensamentos, com uma altura. Eu estive numa aula que alguém tentou me convencer que Deus muda conforme o ser humano vai mudando. Quer dizer, nós falhamos tanto e Deus ia tomar o conselho humano para mudar. Chega a ser ridículo, mas ok. Cada qual tem direito de pensar. Agora não tem base bíblica, não é? Deus é imutável, diz a palavra do Senhor. É uma das... Deus sabe todas as coisas. Como é que Ele ia ter conselho humano, amém? Senhor, tenha misericórdia. Glória ao teu nome. Deus enviou o seu Filho amado para me salvar e perdoar, porque Ele vive, amém? Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, surgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso
sofrendo amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem estou, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E cantamos também, Deus é Deus. Parece uma redundância, né? Deus é Deus, mas quando nós dizemos que Deus é Deus, nós estamos exaltando a soberania de Deus, quem Deus realmente é. Porque todos nós, né, temos a necessidade de saber e nós somos Deus nos criou com a ideia e por causa da imagem e semelhança de Deus em nós, de que Deus existe. Então, quando nós não temos Deus como Deus, quando o ser humano não tem Deus como Deus, ele vai criar um outro Deus. Ele vai criar qualquer outra coisa e substituir por Deus. Mas o pior de todos é quando ele se coloca a si próprio como Deus, e é aquilo que é mais normal do ser humano, é ele se achar ele o centro. Ele quer ser o centro. Afinal, foi isso que Satanás fez, né? Ele queria estar no lugar de Deus. Isso que Adão e Eva fizeram lá no Jardim do Éden, quando eles rejeitaram a Deus e se colocaram eles na posição de tomar decisões sobre a decisão divina, que era não comer do fruto. E é aquilo que muita gente hoje tem feito e se intitulam cristãos, mas na verdade colocam-se a eles como centro e Deus como aquele que os vai ajudar a alcançar aquilo que eles entendem e que eles desejam. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Eu gosto muito destes dois hinos, especialmente quando nós cantamos Deus é Deus, eu acho tão extraordinário, tão extraordinário. E esse hino. Se você não conhece a história do hino, eu aconselho que você procure online, é muito interessante a história do hino, que está por trás do hino, um jovem que vivia num ambiente muito pobre e aprendeu da mãe, em horas de maior necessidade e sem nada em casa, comida. E a mãe dizia, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus merece ser louvado e adorado quando temos e quando não temos. E ele aprendeu isso da mãe e anos mais tarde, um rapazinho simples, compôs essa música, que é tão bonita, né? Que é tão bonita. Não? Louvado seja o nome do Senhor. Tão simples, não é? Amém? Para hoje, Romanos 9, versículos 6 a 9, e nós depois vamos ao texto que o presbítero leu, mais à frente, e hoje o tema da nossa mensagem é nem todos os descendentes. E vem em seguimento da semana passada, o texto da semana passada ligeiramente mais complicado, mas com esse tema em mente, com esse texto em mente, se você não ouviu a mensagem da semana passada, eu aconselho depois do culto, logo à tarde, de ir online, ir lá atrás ler, mas eu penso que todos estão aqui, ouviram a semana passada, e nós continuamos a falar, Paulo continua-nos a falar, inspirado pelo Espírito Santo, Deus falando a nós, Romanos 9, versículos 6 a 9. Nós continuamos, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, continua-nos a falar e instruir sobre a relação de Israel e quem é o Israel hoje. Amém? E como é que funciona? Muita gente equivocada pensa que Deus tem dois planos, um para a igreja e outro para Israel. O plano de salvação é somente em Cristo, somente aquele que tem Cristo Jesus, judeu ou gentio, no nosso caso nós os gentios, a nossa esperança é a mesma. Amém? Cristo Jesus é o Senhor, o Salvador. Então, à medida que os irmãos puderem, por favor, fiquem de pé, Romanos 9, 6 a 9. E diz assim a palavra do Senhor. Amém? Romanos 9, versículos 6 a 9. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Oremos. Amado Deus, Senhor dos céus e da terra,
Pedimos, Pai, nesta manhã, que a misericórdia e a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas e possamos entender a Tua palavra para aplicarmos conforme ela está escrita e que as nossas vidas sejam transformadas. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados e eu queria só referir rapidamente dois provérbios populares portugueses que não estão, obviamente não das Escrituras. Eu vi um vídeo esta semana muito interessante, um pregador muito entusiasmado gritava no microfone e dizia assim: diz a Bíblia, mais vale um pássaro na mão que dois a voar. E eu achei extraordinário. E eu penso que ele escreveu num canto qualquer da Bíblia, isso, né? Porque não fala, a Bíblia não fala isso. Mas eu já ouvi outras coisas, e às vezes coisas que os evangélicos têm tendência a repetir. Tá? Mas anyway, os dois que eu vou dizer agora não estão na Bíblia, tá? A Bíblia não diz, mais vale um pássaro na mão que dois a voar, e também não diz, filho de peixe sabe nadar. Tá? Já ouviram essa expressão? Todo mundo no Brasil fala-se isso? Ok. Está mais carinhoso, não é? Ficou mais carinhoso. Que os irmãos do Brasil fazem isso, eles pegam nas nossas coisas e eles põem mais carinho, eles dão uma dedicação maior. Mas é isso, né? Esse sentido, né? E a gente costuma brincar na igreja que filho de pastor não é pastorinho, né? Já ouviram isso, né? Filho de pastor não é pastorinho, né? Não dava certo nem com a Lili, né? Porque não pode, né? Porque nós não aceitamos biblicamente, né? Então filho de pastor definitivamente não é pastorinha, né? Tá? Então a gente brinca com isso lá em casa às vezes, mas não funciona, né? Não funciona. Amém, irmãos? Por que eu disse isto? Não? O que é que eu quero dizer com isto? É que o texto vai nos falar, irmãos, e vai nos mostrar que nem todos aqueles que são descendência de Israel são israelita. E os irmãos devem lembrar de um episódio interessante que aconteceu no Larry King. Os irmãos devem ter visto isso, penso que alguns viram, quando o pastor John MacArthur foi lá no programa do Larry King, que agora o Larry King já partiu, né? E no tempo que ele foi, e há acho que num intervalo deles, o Larry King, porque ele era somehow judeu, e ele disse ao pastor John MacArthur: eu estou mais ou menos ok, né? Porque eu sou judeu. Aí ele falou com a pessoa errada, né? Ele falou com a pessoa, ele queria conforto, e ele falou com a pessoa errada. E o pastor John MacArthur explicou-lhe, né, claramente que não é porque ele é judeu, que ele é do povo eleito, segundo da descendência de Abraão, que ele é salvo. E depois o pastor John MacArthur pregou numa mensagem ou numa entrevista, e ele falou isso, que teve a oportunidade de testemunhar, e talvez deve ter sido isso uma das razões que ele deixou de aparecer no programa do Larry King passado um tempo, né? Mas obviamente que bom que ele falou a verdade, tá? A mesma coisa o pastor John MacArthur fez numa entrevista com o Ben Shapiro, que os irmãos também, se não assistiram, deviam de assistir a entrevista do Ben Shapiro com o pastor John MacArthur, e aí foi live. Aí foi, não live, foi direto na entrevista, e a pergunta não era exatamente a mesma, mas o pastor John MacArthur fez bem clara a ideia de que o Ben Shapiro ou se arrepende e crê no Senhor Jesus Cristo, ou ele não tem salvação. Amém? E nós devemos ser bem precisos nisso. A palavra do Senhor no versículo 6 diz assim, em Romanos 9, como nós já lemos: não pensemos que a palavra de Deus falhou. Embora pareça, irmãos, que a própria Escritura a dizer que a palavra de Deus não falha, é quase uma redundância, mas como a irmã Sônia estava a dizer há pouco, que tem gente que pensa que Deus muda os estatutos dele, que Deus agora quer coisa diferente. Há gente que até pensa, e nós vamos falar sobre isso um pouquinho durante a ceia, que o Antigo Testamento era uma coisa e acabou. Agora o Novo Testamento era outra. Há uns anos atrás, em conversa também com um judeu, que tem a ver com a mensagem, irmãos, e ele disse-me: o Deus dos cristãos é muito melhor que o nosso. O Deus dos cristãos é amor, perdoa. O nosso, caía fogo do céu, queimava lá os ímpios, destruía tudo, queimava até o povo dele, a terra se abriu, engoliu. Você sabe as histórias do Antigo Testamento. E eu disse assim a esse judeu: o Deus do Novo Testamento, dos cristãos que tu estás a falar, não é o Deus verdadeiro bíblico, porque o Deus é o mesmo. E no Novo Testamento a ira de Deus está colocada sobre os ímpios.
E a mesma eleição, irmãos, e nós iremos falar nisso nas próximas mensagens, é da mesma forma que Deus elegeu um povo no Antigo Testamento, e ninguém tem problema com isso. Eu nunca vi ninguém dizer que tinha problema com Deus ter eleito Abraão. Nunca vi. Nunca vi ninguém contrapor. Mas quando nós falamos da eleição hoje, dos escolhidos de Deus, todo mundo não pode ser, porque Deus é injusto. Mas nunca vi ninguém defender os moabitas, os amonitas. Nunca vi. Deus escolheu Abraão e dele fez uma descendência. Todo mundo está ok com isso. Estou a falar no mundo cristão. Agora chega no Novo Testamento, o mesmo Deus escolhe o mesmo povo que é a igreja. É um Deus injusto. Como é que é possível, irmãos? Como é que nós nos separamos? Irmãos, é a mesma coisa. E este texto aqui é tão precioso, Romanos 8, 9 e 10, que nos fala e nos apresenta como é que a eleição de Deus, ele, numa soberania, porque Deus é Deus, nós cantamos hoje. Amém? Vai nos apresentar claramente e nos coloca o sólido fundamento para que nós possamos entender que é o mesmo Deus e é uma mesma fé. Agora, se alguém aí distorce e fala de um Jesus que não é o Jesus bíblico, que fala de um Deus que não é o Deus das Escrituras, e que inventa texto e distorce texto bíblico, nós não somos desses. Nós cremos no que a palavra de Deus ensina. Amém? Então olha o texto. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Numa outra tradução que os irmãos tiverem, se os irmãos estão a usar outra tradução, diz que nem todos os descendentes de Israel são israelitas, ou nem todos os de Israel são israelitas. Nem todos os portugueses são portugueses. Hã? Como é que você pode dizer isso? Nem todos os brasileiros são brasileiros. Faz sentido? O que é que quererá dizer? O que é que Paulo nos está a dizer aqui? Nem todos os Israel são Israel? Nem todos os descendentes de Abraão, ele vai explicar isso à frente, logo a seguir, no versículo a seguir. Nem todos aqueles que foram chamados como povo de Israel são o Israel de Deus. Nem todos os portugueses são o Israel de Deus. Nem todos os brasileiros são o Israel de Deus. Nem todos os americanos são o Israel de Deus. Mas quando nós falamos assim, nós entendemos, é aqueles que creem em Cristo. Agora, referindo-se ao povo judeu, este texto era chocante para os judeus. Não receberem uma mensagem que lhes dizia: nem todos os que são chamados em Abraão foram realmente chamados por Deus. Nem todos aqueles que pertencem à linhagem. Lembra que não falei a semana passada que Paulo, naquele texto, começar no versículo 1 e diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência eu confirmo, o Espírito Santo, tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado para que o meu povo... Lembra desse texto? Percebe a importância de Paulo colocar tudo isto aqui, quando ele é acusado de não ser um verdadeiro judeu, ele é acusado de estar contra o povo dele porque vai pregar aos gentios. Falámos disso a semana passada. Agora ele chega aqui e aquela era uma introdução para ele dizer isto que está a dizer aqui. Nem por serem descendência de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Abraão foi chamado, Deus prometeu fazer dele uma grande nação, Deus o escolheu, da sua linhagem veio o Messias. Falámos isto a semana passada, lembram? Da linhagem veio o Messias, o povo de Israel que recebeu as promessas, que tinha promessa do Senhor, que Deus caminhou e levou. O plano da redenção foi desenrolado através do povo de Israel até Cristo. Agora, Paulo diz, mas nem todos. E Paulo lembra um episódio interessante. Versículo 8. Não, versículo 7 ainda. Diz assim, ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Isaac não era o primogênito, lembra? Isaac não era o primogênito. Ismael era o primogênito. Mas um era filho da promessa. Quem é que era filho da promessa? Isaac. Deus tinha prometido, versículo 9, pois foi assim que a promessa foi feita. No devido tempo virei novamente e Sara terá um filho. Mas Sara era idosa. Eles duvidaram, eles ficaram, Deus vai fazer de Abraão uma grande nação. Lembra da importância de filhos naquela época, que hoje deveria ser a mesma, pelo menos entre os cristãos, de ter filhos. Muito importante, porque são bênção do Senhor. A sociedade é que diz que é um peso, a sociedade é que diz que deve evitar, porque não sei quantos.
está a rejeitar a bênção do Senhor, queiramos ou não. Isso é um pensamento mundano, fica caro. Não pode ter muitos filhos porque fica caro. Sério? É bênção de Deus ou não é? É Deus que provê ou não é? É uma questão de fé, irmãos, de crer ou crer ou não crer. Filhos são bênção do Senhor, e o fruto do vento é o seu galardão. E na época o povo de Israel, eles eram muito... Quando uma mulher não podia ter filhos, era um problema. Lembra quantas histórias na Bíblia? Era um problema. Eles queriam ter filhos. Ana queria filhos e queria obrigar o marido que ela tivesse filhos. Lembra? E ela disse, mas eu sou Deus. E filhos com abundância, né? Mas Sara não tinha. Deus chamou Abraão e disse que ia fazer dele uma nação. Mas Sara não tinha filhos. De onde? Aí eles duvidaram, fizeram lá o esquema deles, que veio na cabeça deles pela carne, e tiveram o filho da escrava. Lembrando, irmãos, que na época era prática normal, não aceitável por Deus, por favor. Mas era uma prática normal, ter filhos das escravas ou das servas para ter muitos filhos. Então usavam as servas e as escravas. Abraão cai nesse erro. Por isso que temos o problema que temos até hoje no mundo, no cenário político mundial, bélico, guerra. Porque tem os filhos da promessa, em Isaac, e os filhos da escrava, em Ismael. Entendendo, meus amados irmãos, por favor, que muitos dos filhos da escrava, hoje, são Israel, são parte da igreja. Não estão debaixo de uma condenação que não podem ser salvos. Porque em Cristo Jesus toda a condenação, todo o mal, é liberto. Amém? Então aquele que crê em Cristo Jesus, que hoje seja descendente da escrava, que seja descendente de Ismael, pode ser salvo. Se Deus assim determinar que o sangue de Cristo seja vertido sobre ele. E passa essa pessoa a ser Israel. Israel no sentido dos judeus? Não. O Israel do Novo Testamento, que é o Israel de sempre, que é a igreja. Amém? Amém. Os irmãos estão muito sérios a olhar para mim. Eu sei que vou tornar a pregação daqui a pouco mais prática, mas eu tenho que ir pelo texto aqui. Tá, mas vai ser mais prática daqui a pouco. Em outras palavras, não são os filhos naturais, são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados descendência de Abraão. Então você hoje está aqui esta manhã, se você é salvo, você é descendência de Abraão, não tendo sangue judeu de todo. Ou alguns de nós até teremos sem saber. Possível, não é? Mas não é por isso, mas sim por causa do chamado. Não são os filhos naturais, são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Conforme a promessa de que Deus disse, no devido tempo virei e Sara terá um filho. E Sara teve um filho. Porque Deus pode fazer o que Ele quer. E ela teve um filho na sua velhice. E desse filho e dessa descendência veio Jesus Cristo, o nosso Senhor. E todo aquele que está em Cristo Jesus, pela fé, é descendente, filho de Abraão, o pai da fé. Entenda, por favor, quando nós falamos do pai da fé, a gente lembra logo daquele episódio quando Abraão vai lá ao monte e está pronto a imolar o seu filho. E é tão interessante nesse episódio que Abraão, nessa altura, queria de uma tal maneira que o texto diz assim, ele leva o filho até ao monte para imolar o próprio filho. Não, se Sara já era velha quando o filho nasceu, imagina depois. E ele diz assim, e eu e o rapaz tornaremos avós. Chega lá no monte, põe o filho em cima do altar, pega no cutelo para imolar o filho, o anjo do Senhor bradou e disse, para, não faças tal. Eis aí o cordeiro está preso lá, ele pega no cordeiro, substitui pelo filho e tira o filho. E diz assim o texto, Abraão creu que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar o seu filho. Sabe porquê que ele queria assim? Porque Deus tinha dito que de Isaac iria chamar a descendência. Ora, se Isaac ainda não tinha filhos, Deus o mandou matar e ia ter que o ressuscitar. Isso é que é crer em Deus. Porque se Deus prometeu que daquele rapaz iria sair uma descendência, até hoje, que é a igreja, mas Abraão não sabe que 2000 anos, muitos mais, nós iremos ser a igreja de Cristo. Eu não sabia isso. Mas ele creu no que Deus falou e disse, eu posso matar o meu filho que Deus vai ter que ressuscitar.
Porque Deus vai fazer uma descendência dele. A palavra de Deus não muda. Olha o que diz o texto. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não muda. Deus vai ter que ressuscitar o meu filho. Isso é que é crer no Senhor. Amém? Isso é uma fé extraordinária. E com a fé em Cristo nós cremos no Senhor Jesus Cristo. E temos recebido essa palavra. Como é que a gente aplica este texto à nossa vida? Em primeiro lugar, nós colocamos e entendemos o chamado de Deus e a eleição em Abraão, em primeiro lugar. Mas o texto nos falará, os versículos para a frente, nós iremos falar mais sobre isso, na soberania de Deus, na salvação de pecadores. Para hoje, e para este texto, é importante nós entendermos que nem todos os que são família poderão ser salvos ou não. E eu queria ler com vocês um texto em Atos 16, que foi o que o nosso presbítero leu. Se você puder abrir a sua Bíblia, não desmarque aí de Romanos, Atos 16, versículos 30 a 34. Vamos ver uma aplicação deste texto para as nossas vidas hoje. E como é que a gente usa este princípio bíblico. Nem todos os que eram do povo de Israel foram salvos. Muitos pereceram no deserto, amém? Muitos pereceram depois. Muitos foram os que não creram. Muitos foram os que se desviaram. Muitos foram os que Deus castigou, abrindo até a terra para os engolir. Muitos foram aqueles que o anjo do Senhor veio e os destruiu no próprio arraial. Lembram, irmãos, dos textos do Antigo Testamento? É por isso que é tão importante estudar o Antigo Testamento. Nem todos chegaram. Quantos entraram na terra prometida que saíram do Egito? 2, Josué e Caleb. Nem todos. Deus chamou uma descendência, mas muitos pereceram pelo caminho. Contudo, no Atos 16, versículos 30 a 34, diz assim: Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa e serviu-lhes uma refeição. E com todos a sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Paulo e Silas estão presos. Foram presos por causa do Evangelho, de pregar a palavra de Deus, da menina lá que foi liberta. Porque assim, né, quando eles faziam obra de Deus, que a gente não entende isso hoje, quando eles faziam obra de Deus, eles acabavam na cadeia. Já percebeu que é um padrão no livro de Atos? Eles faziam o que era certo e eram perseguidos. Eles não faziam obra de Deus e eram perseguidos. Porque a obra de Deus não vem sem perseguição, não vem sem tribulação. Porque ela tem valor e o inimigo se levanta contra. Mas Deus está no controle. Eles estão presos, né? Assim, uma prisão bonita, com ar-condicionado, room service, right? Uma coisa assim fantástica, né? Chicoteados, maltratados, encarcerados, nada disso, nada de conforto. E Paulo e Silas, por volta da meia-noite, estão a cantar hinos. Deus é Deus, se Deus fizer, alguma coisa assim. De certeza que não estavam a cantar A Minha Vitória Tem Sabor de Mel, de certeza. E estavam a cantar hinos de louvor a Deus. E de repente o terremoto vem, as portas se abrem, e diz que os presos escutavam eles a cantar, as portas se abrem. O carcereiro vem, e como ele era responsável de guardar os presos com a sua própria vida, e ele pensou: fugiram todos, vão-me matar. É melhor morrer nas minhas próprias mãos que ser morto nas mãos dos meus superiores. Paulo grita e diz: não faças tal, estamos todos aqui. Porquê? As portas estão abertas. Imagina se fosse hoje, não é? Imagina se fosse na época, não fosse o poder de Deus. O homem fica estupefacto com aquilo. Chama Paulo e Silas para fora e pergunta: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eu queria parar aqui para você pensar comigo. Eles não fizeram um altar call. Sabe o que é o altar call? Eu não sei em português, eu não tenho uma expressão tão clara em português, mas é aquele chamado à frente para aceitar Jesus, não é? Quem quer aceitar Jesus? Aí foi o irmão Tiago, foi para o piano, né? Tinha um Tiago lá também. Tocou lá.
Era o James, pôs uma música baixinha, aí o porteiro baixou as luzes, né? Caiu aquela unção. Quem quer aceitar Jesus? Vou repetir, quem quer aceitar Jesus? Venha à frente agora. Diga, irmão, diga, você trouxe alguém, vem com a pessoa. Vem. Eu tenho que dizer, essa palhaçada que se faz hoje, irmãos, não leva ninguém a crer em Jesus. Isso não é bíblico sequer. Quando eles viram o poder de Deus derramado sobre aqueles dois homens, e este homem olhou para eles e disse: o que é que eu devo fazer? O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Eles não ficaram a tentar iludir a pessoa, a tentar enganar a pessoa, a tentar criar um ambiente. Diante do poder de Deus, o homem foi tocado, chegou diante de Deus. E o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Quando foi a última pessoa que alguém chegou diante de si, da sua vida de santidade, da sua forma de pregar, que chegou diante e disse: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Isso não é uma coisa do primeiro século, irmãos. Isso é uma coisa da igreja, do Israel de Deus, que acabámos de ler em Romanos. Tal era a manifestação da glória de Deus que eles chegaram e disse assim: o que é que eu tenho que fazer? Aí Paulo disse: tens de tornar membro da igreja, saber a confissão de fé do Westminster, saber o tulip e dar o dízimo e a oferta e tomar a ceia. E foi. O que é que ele disse? Creia no Senhor Jesus e serás salvo. Até aqui estamos todos de acordo. Amém? Alguém discordou até agora? Não. Creia. O que é que eu tenho que fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você vai ao culto, você sabe a doutrina, você se envolve em oração, você dá até dízimo e oferta. Não é, irmãos, é o resultado de quem crê. Você não vai fazer tudo isso para você vir a crer. Oh, se você crê, você faz. Se você crê, você vai ao culto. Se você crê, você dizima. Se você crê, você canta. Se você crê, você se envolve com as coisas de Deus. Então ele diz só uma coisa: crê. Se tu crês, tu te arrependes dos teus pecados. Se tu crês, tu vives em santidade. Se tu crês, tu buscas a Deus. Crê. Serás salvo. Oh, nós sabemos isso. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo é salvo. Agora ele diz, acrescenta assim: e os da tua casa. Crê e serás salvo tu e os da tua casa. E os que pregaram a palavra de Deus, a ele e a todos os da sua casa. Eu não sei, era de noite, ele fez uma reunião de família, eu não faço ideia. Mandou um text message no WhatsApp: hey guys, todo mundo para a minha casa agora que a gente vai ter uma reunião. Eu não faço ideia. Não tinha WhatsApp, não sei. Sei que juntou tudo. Chegou a casa, possivelmente acordou todo mundo a pé. Olha o que aconteceu. Naquela mesma hora da noite, portanto é de noite ainda, o carcereiro lavou as feridas deles. Os homens, Paulo e Silas estavam machucados, tinham sido chicoteados. Ele lavou as feridas. E em seguida, ele e os presbiterianos gostam desta, né? Se tem um presbiteriano a ouvir online, vai ficar tudo contente, já está a dar glória, até já virou o pentecostal, não é? Ele diz assim: foram batizados ele e todos os seus foram batizados. É isso mesmo. Tem um texto aqui, nem fala, o texto nem está a ensinar sobre o batismo, então deixa lá quem eram os menores que foram batizados ou não nessa noite, que a gente não sabe isso. A gente sabe que a conversão deste homem foi tão impactante que todos da sua casa foram batizados naquela mesma noite. É uma demonstração do poder. Isto é o verdadeiro avivamento. Quando alguém chega e crê e é levado a dizer: o que é que eu tenho que fazer? Crê, eu creio. Vamos te batizar. Tu e a tua casa. Vem, traz todo mundo que está contigo. Então o carcereiro levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, numa celebração tão especial. Por certo, era bacalhau. Não é porque bacalhau a gente come num dia especial, não é? E com todos os da sua casa, e alegrou-se muito por haver crido em Deus. Ele se alegrou. A alegria da salvação eterna. Lembra que ali ia ter que responder no dia seguinte, diante das autoridades, pelas portas abertas. E onde é que estavam os outros presos? Eu não sei. Eu só sei que nesta hora este homem está cheio de alegria por ter recebido o Senhor Jesus Cristo. Mas creia você e a sua casa, é o ponto que eu queria salientar aqui, baseado no texto de Romanos que nós já lemos. Amém? No texto de Romanos diz que nem todo Israel é israelita, nem todo que é descendência de Abraão é salvo.
Os filhos são só os filhos da promessa. Ainda nos filhos da promessa, em Isaac, nós encontramos no Antigo Testamento muitos deles que pereceram no deserto, pereceram quando chegaram lá na terra prometida, pereceram em guerras porque desobedeceram a Deus, e o juízo de Deus caiu sobre eles, foram maltratados. Na terra prometida entraram somente 2. Mas aqui, Paulo diz, eu estou a dizer Paulo, Pedro e Silas, eu disse Paulo desde o início, não disse? Pedro e Silas. Paulo é em Romanos. Pedro e Silas. Paulo e Silas. Amém, irmãos. Paulo e Silas. Está certo. Perdão. Fiz confusão agora aqui. I'm sorry. Paulo e Silas. Paulo e Silas. Amém. Desculpem a confusão aí. Então eles vão... que saltar num texto para o outro. I'm sorry. Então ele diz, creiam no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os da sua casa. Amados irmãos, nós precisamos pegar neste texto e abraçar este texto e amar este texto. E entender que Deus tem uma aliança com as famílias. Entender que a salvação ela é individual. Deus nos salvou individualmente, mas nos trouxe e nos agregou. E juntamente conosco tem as nossas famílias. E eu queria falar um pouco sobre isso agora, irmãos. Como é que nós fazemos e lidamos com esta promessa, ou com esta que muitos dizem, mas não é uma promessa, é uma observação, um incentivo. Meus amados irmãos, Paulo diz ao carcereiro, serás salvo tu e os da tua casa. Mas como é que eu sei? Ou o que é que eu faço com a minha casa? O que é que você faz com a sua casa? Se você recebe a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor lhe diz que você será salvo você, e juntamente consigo, vêm os seus filhos, vêm os seus netos, vem o seu cônjuge. E quando às vezes isso não acontece e não vem, e você olha, e você queria ver a sua família servindo ao Senhor, e queria ver a sua família salva, e você chora, você se desespera, e você quer colocar, e você quer ter a certeza, quantas vezes por certo você já chegou diante de Deus e disse assim, Senhor, o meu filho é eleito. A minha filha foi eleita. Senhor, o meu cônjuge vai alguma vez ser salvo? Em alguns casos. Ou você olha para os seus netos, talvez já numa outra idade, ou um dia olhará e dirá assim, será que os meus netos vão servir o Senhor? E, amados irmãos, a coisa mais triste é que eu tenho ouvido alguns cristãos dizerem assim, isso é problema deles, eles é que têm que tomar a decisão. Eu fiz o que eu pude e pronto. E você não encontra esse pensamento nas Escrituras. Você não encontra esse pensamento tirado de nenhuma parte da Bíblia. De que você tem uma responsabilidade limitada para com a sua família. É certo que este texto está a se referir e a palavra é para o chefe de família. Tu e a tua casa. Ele era o líder do seu lar, ele chegou a casa, convocou a sua família. E levou-os todos a ouvir a palavra de Deus. A salvação veio sobre aquela casa. Eles foram batizados, creram no Senhor. Independentemente das idades, ou deixamos, não sabemos. O texto não diz, só para saber, estava lá. Não é para inventar o que lá não está. Mas, amados irmãos, uma coisa que tem escapado, eu acho, do nosso pensamento cristão, especialmente nós, ainda que de uma linha reformada, às vezes sem aquela tradição tão grande que a gente às vezes precisava de ter, de que Deus trabalha nas nossas famílias e através das nossas famílias para o mundo. Deus tem uma aliança conosco, irmãos. Por nós servirmos o Senhor, mas nós temos uma responsabilidade muito grande para com a nossa família. Não é que por acaso que o presbítero, o líder da igreja, o pastor, o bispo, o que você quiser chamar lá em Timóteo, em Tito, diz que tem que ser um homem casado e tem que ser os seus filhos em obediência, marido de uma só mulher, etc. Porque é uma responsabilidade muito grande no líder da casa, no líder do seu lar, com relação à sua família, levar a sua família a crer no Senhor Jesus Cristo. E o que é triste, meus amados irmãos, é que nós encontramos hoje pessoas, cristãos, chamados cristãos, que obrigam os seus filhos a ir para a igreja, mas não obrigam os seus filhos a ir para a escola, mas não obrigam a ir para a igreja. É tão importante ir para a escola porque tem que ter um futuro, mas não obrigam a ir para a casa do Senhor. Tem cristãos hoje que professam o nome de Cristo Jesus. E você diz, pastor, não é para nós que estamos aqui, pode ser para alguém que esteja online, mas pode também ser para si. Que é capaz de ter compromisso com o seu local de trabalho, mas não tem compromisso com a casa de Deus.
E depois quer que os seus filhos sejam salvos, depois quer que os seus filhos creiam. E dizem, não, mas eu não posso, porque é Deus que elege. Se for muito reformado, vai dizer, não, porque a eleição é de Deus. Se ele não elegeu, eu não posso fazer nada. Para de ser preguiçoso e arranjar desculpa na teologia bíblica. E se é de uma outra linha completamente distinta, vai dizer assim, não, é decisão dele. Quando ele decidir, ele aceita Jesus ou não. É claro que está errado, não é? Isso está tudo errado, não tem nada aí que se possa aproveitar essa frase. Mas contudo, ele fica assim, não, é o problema dele. Outros dizem assim, enquanto estavam na minha casa eu tinha autoridade, agora não tenho mais. Outra mentira. Agora não estou mais na minha casa, eu não posso fazer nada, agora eu sou maiores. Tenho 18, tenho 21, já não tenho nada a dizer. Mentira! Outros olham para os netos e dizem assim, eu não tenho nada a ver com os meus netos, nunca com os pais deles. Mentira! Meus amados irmãos, Deus nos deu, e Deus tem uma aliança consigo, Deus tem uma aliança com a sua família através de si, mas você precisa se posicionar e tomar isso como algo sagrado, divino, para você executar. Se você é um homem crente, você tem que separar a sua esposa como Cristo é para a igreja. Quer ver a esposa salva? Ser como Cristo. Anda em santidade, em amor, em perdão. Quer ver o cônjuge salvo? Age como Cristo. É esposa. Quer ver o seu marido salvo? Quer saber o seu marido progredir no reino de Deus? Dentro da igreja local, quer que o seu marido seja um presbítero. Se não quer, devia de querer. Devia desejar. Age como uma mulher santa, em submissão ao seu marido, seguindo os caminhos do Senhor. São pais, ensinem os filhos o caminho do Senhor, ensinando de dia e de noite, somente com o exemplo, zelo pela casa de Deus. A maior parte dos filhos dos crentes que não querem ir ao culto são os filhos dos crentes que mais faltam ao culto. Eles perderam o entusiasmo, perderam a vontade de ir, porque nem os pais vão. Culto de semana, não é para mim. Aí quer no domingo trazer o filho? Não dá certo. Não dá certo. Mais cedo ou mais tarde não vai valer a pena. Eles têm outras coisas para fazer. Mas para a escola vão. No domingo de manhã não acordam para ir para a casa do Senhor, mas na segunda-feira acordam para ir para a escola. Quer que a aliança se cumpra na sua casa? O que é que você está a fazer por isso? Sendo que, mesmo assim, você fazendo tudo, eles ainda assim podem não querer. Porque podem não ser eleitos. Podem não ser Israel de Deus. Mas o seu papel não é esse, que você não sabe isso. Você diz, ok, pastor, tu entendi, está na minha casa, é menor, eu vou fazer isso, eu vou acordar de manhã, vou obrigar a ir para a igreja. A palavra é obrigar mesmo. Tem gente que fica à espera de que os filhos queiram ir para a igreja. Queiram, tenham assim um desejo. Você tem um desejo assim muito grande, assim, uma urgência, todos os dias em ir trabalhar. Tem dias que você se arrasta para o trabalho, não é? Não me diga que eu estou sozinho aqui. Para de ser mentiroso. Tem dia que você acorda de manhã, já. Aí você coloca lá no despertador, mais 5 minutos. É que você não acordou com vontade de trabalhar. Você acordou com vontade de dormir. Aí você acorda, né? Tem que ir. Aí dias que você acorda de manhã ou no domingo, você está sem vontade de ir para a casa do Senhor. É ou não é verdade? É verdade. Até o pastor às vezes, entendeu? Porque eu sou igual de carne e osso. Tem dias, teve uma época, irmãos, da minha vida que foi muito difícil. Deus usou o Tiago muitas vezes para me acordar de manhã para ir para o culto. Uma época da minha vida que eu estava, irmãos, abalado mesmo. O Tiago acordava de manhã para me acordar para ir para a igreja. E eu levantava. O Tiago, sim, o Tiago. Acordava de manhã, acordava-me para ir para a igreja. Deus usou muitas vezes. Aí eu levantava, né? Tinha que ir, até o filho queria ir para a igreja. Deus usou quem ele quer. Era pequenito, pequenito. E nós íamos os dois. Meus amados irmãos, você acorda de manhã, você faz um esforço para ir para a igreja. Você acorda os seus filhos de manhã. Se for preciso, até os joga abaixo da cama para eles ir para a escola. Faça o mesmo para ir para a igreja. Somente para ir para a igreja, que é mais importante. Vem de obrigado, que remédio. Não. Obriga os seus filhos a orar. Ensina, instrui no caminho do Senhor. Você põe outras regras em casa. Você manda arrumar o prato da comida. Se não manda, devia. Também manda ler a Bíblia.
E quando sair da casa, que você pensa que a sua responsabilidade acabou? Isso é uma coisa americana. Gosto muito da cultura americana, sou mais americano, muito mais americano que português, gosto de estar aqui neste país, gosto, acho fantástico, mas essa cultura americana de que a criança chegou no college e já não é sua responsabilidade, é erro. É sua responsabilidade, sim. É sua responsabilidade até você morrer. Não para você ditar as suas regras na casa dos seus filhos, não para você indicar o que eles devem fazer, mas para você instruir e ser exemplo de uma pessoa piedosa diante de Deus, seja homem ou mulher. Tem a oportunidade de estar com os netos, ensina-lhes a palavra de Deus. Você dá presente ao seu filho ou ao seu neto no Natal? Põe algo de Deus nisso. Não, a sua responsabilidade não acabou. Os seus filhos a mesma coisa. Faz reunião de família para falar a palavra de Deus junto aos seus filhos adultos. Quando vão à sua casa, abra a Bíblia e leia. Você, como uma pessoa mais velha, instruída na palavra de Deus, que tem que seguir. Quer que a sua casa seja salva, mas está a fazer nada? Está à espera que algo aconteça? Algo já aconteceu, a cruz já aconteceu, o sepulcro já está vazio. Faça parte disto. Não penso que estou a dizer isto de qualquer maneira. Estou a dizer isto diante da minha esposa e dos meus filhos. Era bem mais fácil que eles não estivessem aqui. Neste texto era. É muito melhor que eles estejam aqui, mas era mais fácil se não tivessem, porque eu não tinha que ter esta responsabilidade. Contar uma história muito rápida. O pastor foi visitar uma família. Não fui eu, irmãos. Não fui eu. O pastor foi visitar a família e o menino chegou, né, à beira do pastor e foi por trás do pastor e começou a mexer no cabelo do pastor. E o pastor perguntou: menino, o que é que estás a ver? Não é que o meu pai diz que você tem duas caras, eu estou a ver onde é que está a outra. Agora, eu quero que você pense qual é a instrução que esta criança tem para que um dia venha a crer no Senhor Jesus Cristo. Você diz: não, mas a salvação é pela graça, é um ato soberano. Eu sei isso tudo, mas o nosso papel é instruir. O nosso papel é ser um crente exemplar. O outro menino, né, chegou à beira do pastor e disse: pastor, a gente pode ir morar na igreja? Você já sabe essa história, né? E o pastor disse: mas porquê, menino? É como o pai na igreja é um santo, mas lá em casa é um demónio. Meus amados irmãos, que Deus nos ajude. Nem todos que são de Israel são israelitas. Nem, nós não sabemos se os nossos filhos serão salvos. Eu estava a ler o livro que alguns irmãos aí me ofereceram do pastor Augusto Nicodemos. Foi fantástico, irmãos. Obrigado, meus irmãos, eu pus um post no Facebook, agradecer. Mas muito obrigado, irmãos, pela oferta. E lá fala de homens de Deus que serviram o Senhor piedosamente e os seus filhos não são salvos. Mas não significa que eles não têm uma responsabilidade, não significa que eles não trabalharam para isso. Além disso, meus amados irmãos, porque pela ordem de ideias você vai partir antes dos seus filhos, dos seus netos, pela ordem. Pode não ser, mas pela ordem é. Você nem sabe se eles vão ser salvos. Sabe lá você daqui a uns anos, quando eles lembrarem de uma oração que você fez e Deus usar aquela oração para você ser salvo. Talvez uma oração que você fez na refeição. Talvez um local que você abriu a palavra e leu um versículo e tocou no coração dos seus filhos. E lá na frente, eles vão lembrar: o Deus dos meus pais, o Deus da minha mãe, o Deus da minha avó, o Deus do meu avô. Eu creio, meus amados, e levo a sério isto. E acho que nós, meus irmãos, especialmente nós, às vezes não levamos a sério. Eu sei que há uma tendência também, alguns exageram um pouco nisto, até com o batismo de bebés, etc., e levam a um ponto. Mas, amados irmãos, nós precisamos de colocar isto em prática. E entender que é a sua responsabilidade. Não enquanto eles estão na sua casa, enquanto você respirar. Enquanto você respirar. Sim, eu creio que os meus filhos, eu quero que os meus filhos sejam salvos. Eu creio na salvação dos meus filhos. Eu creio na promessa de Deus. Mas eu recebo-a com a responsabilidade. E você deveria de fazer a mesma coisa. Nem todos que são de Israel são israelitas. Temos que terminar. Eu estou terminando. Nem todos que são de Israel são israelitas. Mas nós faremos de tudo para que aqueles que são da nossa casa sejam do verdadeiro Israel de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, Senhor nosso, que a misericórdia e a graça do Senhor estejam sobre as nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra.
Obrigado, Senhor, por o conforto que vem de saber, ó Deus, que Tu tens uma aliança com as nossas famílias, conosco. Mas ajuda-nos, Pai, nesta manhã, cada um de nós está aqui, a posicionarmos nessa aliança de tal maneira que creiamos e possamos ver o fruto, não do nosso esforço no sentido somente próprio, mas do nosso esforço no poder e na ação do Espírito Santo, para que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos cônjuges sejam verdadeiramente salvos. Senhor, não permitas que nenhum dos teus servos que está aqui tenha alguém em sua família que não seja um eleito, mas ajuda-nos a agir nesse sentido, crendo e esforçando-nos para que eles creiam no Senhor Jesus Cristo. Pai amado, ajuda-nos e concede-nos a Tua graça e o Teu favor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Amém.